É foi um desejo do nosso coração nos reunir para esse momento e convidamos o reverendo Ageu para estar conosco, trazendo uma mensagem do Senhor. E desde já somos agradecidos a ele por prontamente ter aceitado estar aqui nesse momento, né? Apesar da distância, né? Nós temos aqui gente de bem distantes, mas Deus nos deu essa ferramenta para que pudéssemos estar unidos através desse aplicativo. Eu gostaria de pedir para o reverendo Macena, já que ele iniciou, eu gostaria de pedir para que ele fizesse a oração iniciando, mas gostaríamos também de pedir a todos os nossos irmãos que mantivessem os seus microfones desligados agora, né? Como o pastor já bem falou, para que não houvesse nenhuma microfonia, tá? Então, pastor Macena, gostaria que o senhor orasse. Vamos orar. Deus Santo, nós louvamos o teu maravilhoso e bondoso nome, pela oportunidade que o Senhor nos concede a respeito, Senhor Deus, daquilo que pode interferir na nossa concentração, mas nós te agradecemos por esse instrumento que recebemos do Senhor, essa tecnologia dada pelo Senhor, usada para um fim santo, no que concerne a meditar e refletir na tua palavra, ainda que em nossos lares, ainda que em lugares diferentes. Nós agradecemos pela vida do teu servo, o pastor Ageu, teu servo que tem sido poderosamente usado pelo Senhor na ministração da tua santa palavra, bem como no cuidado e edificação do teu povo. Agora, Senhor Deus, rogamos que o Senhor possa iluminar a mente do teu servo e iluminar também a nossa mente, a fim de que entendamos, Senhor Deus, o propósito que o Senhor tem com respeito à liderança do lar, propósito criacional que o Senhor tem com respeito à masculinidade e o próprio propósito redentivo que temos no teu Filho Jesus com respeito àquilo que devemos ser para a glória e honra do teu nome. Assim nós te pedimos que tu abençoe a nossa sociedade auxiliadora feminina, abençoe todos que estão acompanhando essa transmissão, nos ajuda, nos abençoa, Deus Santo. É o que nós te pedimos, já antecipadamente aguardando pelo teu dia santo. Nós assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler aqui um texto de 1 João 3, só os versos 1 e 2, que diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Agora vamos ter um momento de louvor. Eu passo a palavra para o Pedro Ellison para conduzir em 2 cânticos. A luz está estourada, eu acho. Bem, boa noite, gente. Então, a minha mãe pediu para eu trazer 2 louvores hoje. Então, o primeiro que eu vou trazer é Grande é o Senhor, bem conhecido. O próximo, antes também é bem conhecido, Tu és soberano. Vamos começar. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem, Tu és tremendo. Tu
sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Amém. Muito bem. Agora eu vou passar a palavra para o Ageu. Ele vai compartilhar os slides aqui. Deixa eu só pedir os universitários para me orientar aqui como é que eu deixo você permitir, tá? Universitário Pedro, libera aqui para o Ageu compartilhar os slides. Cadê o Ageu aqui? Ageu? Aqui é uma palha. Qual o nome dele tá aqui, Ageu? Tá aqui. Isso. É, pronto. Pronto. Muito bem. Pronto, referendo. Agora é contigo. Ok. Obrigado, irmãos. Eu agradeço a SAF pelo convite que foi feito, na pessoa da Eucilaine. Agradeço ao reverendo Macena a confiança. É uma alegria estar aqui entre irmãos da fé, todos irmãos da fé, e muitos irmãos de sangue, né? Tios, primos. Eu vejo aqui muitos rostos queridos. Não vou chamar ninguém de tio aqui para não revelar a idade, né? Os tios e tias, e primos e primas. Mas é uma alegria estar aqui. Eu só queria pedir àqueles que puderem para abrir as câmeras, porque é bem melhor ver os rostos, né? Aqueles que puderem. Se você está com o cabelo bagunçado, não tem problema. Pense naqueles que não têm cabelo e não se importam mais com isso. Não é, Wilson? Yari e etc. Muito bem. Alegria estar com os irmãos, viu? Muitos rostos queridos aqui. Vamos então falar sobre esse tema que é tão importante, né? O papel do homem na família e na igreja. Por que esse tema é importante? Porque de algumas décadas para cá, o feminismo, ele fez com que o homem fosse jogado a um segundo plano, né? O feminismo exaltou tanto o papel das mulheres que fez com que muitos homens se tornassem algo aquém, algo abaixo do que é ser homem, né? E hoje você olha para uma sociedade que tem muitas mulheres que estão, além de ter que trabalhar fora e ter que cuidar da casa, também tem que educar os filhos. Os homens se anularam em muitas famílias, né? Os homens acabaram deixando de lado o seu papel de liderança, de cabeça, uma evidente distorção do plano de Deus, né? Deus fez o homem mais forte, né? E aqui com força, irmãs, eu não estou dizendo que as mulheres são fracas, mas vocês me entendem, não é? A estrutura física do homem é mais forte. Deus fez o homem mais forte fisicamente justamente para proteger esposa e filhos. Fez o homem para
para de fato ser o provedor, ser o protetor. É por isso que nós temos mais forças no braço e etc., né? Deus nos fez para liderarmos a família. E esse papel tem sido jogado de lado. E há uma completa inversão na nossa sociedade, o que gera situações muito estranhas, né? Ninguém acha bonito uma mulher agindo como homem e ninguém acha bonito um homem banana, que não toma decisões, que não protege a sua esposa, não protege seus filhos. Então há uma inversão nos nossos dias muito maléfica à sociedade de uma forma geral, né? Só para você ter uma ideia, há uns 10 anos atrás, lá na Alemanha, um grupo de muçulmanos, e alguns países da Europa estão cheios de muçulmanos, né? Em Londres, por exemplo, você tem um bairro que ele é tão muçulmano que os ingleses não conseguem mais entrar lá, tá? Não conseguem mais ir num bar, pra você ter uma ideia. Mas há uns anos atrás, na Alemanha, um grupo de muçulmanos saiu pegando mulheres alemãs e as estuprando, tá? As autoridades não conseguiram fazer nada. Poucos dias depois, na Holanda, um grupo de homens saiu às ruas para protestar e para manifestar, digamos, solidariedade àquelas mulheres que foram estupradas. Sabe o que eles fizeram? Vestiram saias e foram na rua demonstrar solidariedade vestidos de saias. Eu imagino as gargalhadas que os muçulmanos deram ao ver aquele grupo de homens vestindo saias. Ridículo, ridículo, tá? Então, os homens estão ficando tão apagados na sociedade ocidental, né? Eu faria exceção. Veja, na Europa a coisa está muito pior. No Brasil, como nós somos sul-americanos, latino-americanos, né? Como o cabra macho ainda tem algum sentido quando nós falamos aqui, né? Nós ainda temos algo que ainda nos deixa um pouco mais fortes. Na Europa a coisa está perdida, mas no mundo ocidental é uma situação muito preocupante, essa queda da masculinidade, né? É por isso que alguns povos olham para essa fraqueza e eles vão dominando, né? Eles vão dominando. Mas é um tema muito importante e nós devemos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, né? Que é na palavra de Deus que nós nos orientamos. Então, tendo feito essa introdução, eu vou compartilhar com vocês alguns slides para nós guiarmos o nosso estudo. Então, o papel do homem na família e na igreja é o nosso tema. E nós vamos tratar, então, basicamente do homem, né? E eu achei muito interessante a SAF solicitar este tema, né? Geralmente são as OPHs que me pedem esse tema, mas eu achei muito interessante. Vocês, irmãs, pegaram a ideia, né? De que se os homens estiverem andando de acordo com a palavra de Deus, as esposas serão beneficiadas, os filhos serão beneficiados. Eu diria que a sociedade será beneficiada. Tá? Então, nós vamos ver os papéis dos homens primeiro como maridos e depois como pais, a questão da autoridade, né? E começamos falando do homem como o cabeça, o cabeça. Reverendo Ageu, nós fizemos uma homenagem ao início da UPH na nossa igreja. Ah, muito bem, é uma homenagem, tá certo, tá certo. Muito bem. Muito, muito oportuno. Ok? Então, nós começamos, irmãos, indo lá ao princípio, né, aonde tudo começou. Gênesis 1, 27, acompanhe com a tua Bíblia. Gênesis 1, 27. Quando a palavra de Deus diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus cria o homem à sua imagem. Deus não fez os animais à sua imagem, mas Deus fez o homem à sua imagem. Não é? Mas não apenas o homem. Você vê no final do versículo, homem e mulher os criou. Tanto macho quanto fêmea foram criados à imagem de Deus. De forma que a união entre homem e mulher revelam de uma forma mais completa
a imagem de Deus. Tá? O que eu quero dizer aqui? Talvez você se pergunte, como é possível, pastor, que homem e mulher revelem a imagem de Deus se eles são tão diferentes? Ora, nós sabemos o como homens e mulheres são diferentes. São diferentes fisicamente, né, em termos de anatomia, são diferentes em termos de emoções. As mulheres têm um universo emocional muito mais rico do que os homens, né? São mais sensíveis, mais misericordiosas. São diferentes em termos de pensamentos. As mulheres pensam de um jeito, elas têm uma lógica de pensamento, os homens têm outra lógica. Tá? Então, como é que seres tão diferentes podem revelar a imagem de Deus? Ora, é justamente nessa diferença que Deus é mais revelado. Tá? Então, note, quando você observa a misericórdia e a sensibilidade das mulheres, de onde é que elas herdaram isso? Senão de um Deus que é amor em sua essência, de um Deus que é o Pai de todas as misericórdias, de um Deus que sabe o que nós vamos falar antes que a palavra chegue à nossa boca. Então, quando nós olhamos para esses aspectos femininos, nós encontramos um paralelo e um padrão em Deus. Agora, quando nós olhamos para o homem, com a sua força, com a sua coragem, com a sua liderança, de onde ele herdou isso? Ora, ele herdou do Senhor dos Exércitos, do Deus Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Né? Então, observe que tanto macho quanto fêmea expressam a imagem de Deus. E o casamento é o local onde esta imagem é mais expressa, porque ali você tem a união de homem e de mulher. Em Cristo e em santificação, essa imagem que foi danificada na queda com o pecado, né? Note, a nossa imagem, semelhança de Deus, não foi perdida na queda, ela foi danificada, ela foi desfigurada. Assim como um espelho que, quando é quebrado, ele fica com os cacos. E aí você consegue ver um reflexo nele, um reflexo distorcido, mas ainda é um reflexo. A queda, né, a queda do homem no pecado e da mulher fizeram com que aquele espelho que era perfeito fosse quebrado, mas os caquinhos ainda estão lá. Você consegue ainda ter um reflexo distorcido. Em Cristo, usando a mesma analogia, este espelho está sendo colado e restaurado. Quanto mais nós nos parecemos com Cristo, mais nós refletimos a imagem e a semelhança de Deus. A lei máxima de um casamento, de uma união entre macho e fêmea, é a palavra de Deus, né? De forma que a alegada incompatibilidade de gênios, que gera tantos divórcios, né? Por que você se divorciou? Ah, porque nós temos gênios muito diferentes. Isso para crentes não existe, pessoal. Por quê? Porque nós temos um padrão, que é a palavra de Deus. E quanto mais nós nos conformamos a este padrão, mais nós nos parecemos com Jesus Cristo. É uma união santa como a de Cristo com a igreja. Vamos para Efésios 5, de 22 a 23. Efésios 5, de 22 a 23. O apóstolo Paulo, neste trecho da carta aos Efésios, ele está falando sobre plenitude do Espírito, né? Ele está mostrando quais são as características daqueles que são cheios do Espírito. Isso você vê no verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele vai mostrar como são as pessoas que são cheias do Espírito. Elas falam entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, né? A comunhão com Deus e com a igreja. Elas são pessoas gratas, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus. E elas são pessoas submissas, verso 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E para falar sobre esta submissão, ele vai dividir em 3 esferas: marido e mulher, pais e filhos, que é o capítulo 6, e servos e senhores, capítulo 6, verso 5. Vamos ler aqui apenas a questão da submissão entre homem e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificada por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz sua igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, esta união, né, entre homem e mulher é uma união santa. E eu não sei se você já pensou nisso. O apóstolo Paulo está falando aqui de homem e mulher, né, da união em submissão entre homem e mulher. E para exemplificar esta união, ele não vai para os animais. Olha, mulher, você tem que ser submissa como a leoa é submissa ao seu leão. E marido, você tem que amar a esposa como o leão cuida da leoa e dos seus filhotes. Ele não vai para elementos da natureza. Ele vai para o exemplo mais alto e mais sublime que ele poderia ir. Ele vai para a obra de Cristo em amor da igreja. Me diga se existe um exemplo que fosse mais alto do que esse. Mais alto. Não existe. Então, isso mostra qual é o conceito de Deus sobre esta união. Por isso que esta é uma união sagrada, que não deve ser desfeita. Porque ela é tida em comparação ao amor de Cristo para com a igreja e a submissão da igreja para com Jesus Cristo, né? A esposa deve se submeter ao marido, assim como a igreja se submete a Cristo. O marido deve amar a esposa de que forma? Da mesma forma que Cristo amou a igreja, o que implica amor sacrificial. Se for necessário morrer pela sua esposa, isso deve ser feito, é o que está implícito aqui nesta comparação. Um pastor chamado Geoffrey Bromiley escreve assim: assim como Deus fez o homem à sua imagem, da mesma maneira fez o casamento terreno à imagem de seu casamento eterno com o seu povo. Dietrich Bonhoeffer escreveu o seguinte: quando o marido é denominado o cabeça da mulher, e o texto prossegue dizendo, como também Cristo é o cabeça da igreja, algo do esplendor divino está refletido em nossos relacionamentos terrenos e devíamos reconhecer e honrar este reflexo. O que é ser cabeça, então? Talvez você se pergunte, o pastor está falando de casamento, mas essa é uma palestra para maridos, não é uma palestra para casais. Ora, é porque o marido é o cabeça. Ele é cabeça onde? Na sua casa, no seu casamento. Tá? Então, o responsável pelo casamento, adivinha quem é? É o cabeça. Ele é o responsável. Se o casamento está indo mal, a iniciativa de buscar ajuda tem que ser do marido. Ora, se você está numa empresa e você é responsável por uma área da empresa, ou num comércio, você é responsável por algo, se algo está dando problema, você não é o responsável e não é você que vai buscar a solução. No casamento é a mesma coisa. O marido foi colocado por Deus ali como líder. Ele é quem deve buscar ajuda. Ele é quem deve resolver, né? Ele é o cabeça aos olhos de Deus. Ser cabeça, então, implica liderança. O verso 23 diz que nós lemos, porque o marido é o cabeça da mulher, assim como também Cristo é o cabeça da igreja. Deixa eu abrir todos os tópicos aqui. Aqui. E o que é liderar? Liderar a família, assumir o posto de líder, né? Tem um autor, que é o Douglas Wilson, que ele diz o seguinte: ainda que num casamento o marido seja omisso e não tome posição e deixe todas as decisões para a mulher, ainda assim ele é um cabeça. Ele é um cabeça omisso. A ideia é que não tem como o marido falar assim, olha, cansei, agora mulher você vai ser a cabeça. Não, não. Esse posto é intransferível, né? Deus o fez como cabeça
e ele vai morrer como cabeça. A questão é que ele pode ser um cabeça omisso, mas essa função permanecerá com ele. Então, é assumir esta posição de liderança, é tomar as decisões, é guiar a família nos caminhos do Senhor, é ter iniciativa de reconciliação. Note, quando a gente fala em tomar decisões, não significa o marido falar assim, não, isso aqui eu vou decidir e minha mulher não tem nada a ver com isso. Não, não é isso. Liderar em lugar nenhum é tomar decisões sozinhos, né? No âmbito, digamos, dos negócios, do comércio, dos serviços, decisões a serem tomadas, elas também contam com conselhos, com conselheiros, tá? Você se cerca de opiniões para tomar uma decisão bem fundamentada. Na família é a mesma coisa. O marido toma a decisão conversando com a sua esposa, né? Ele não é o inspirado, ele não é o dono da verdade. O marido é um com a sua esposa, tá? Ele assume a responsabilidade da decisão final, mas ele está ali em um corpo com a sua esposa, guiando a família nos caminhos do Senhor, tá? É triste porque em muitas das nossas igrejas você tem mais mulheres do que homens, né? Geralmente as mulheres são as mais devotadas, as mais consagradas ao Senhor. E isso é reflexo da nossa cultura, né? O feminismo fez isso, tirou a liderança masculina. Às vezes a mulher vai para a igreja e o marido fica dormindo, né? Isso não pode, gente. Os homens têm que se levantar, têm que liderar a família, em buscar ao Senhor, em conduzir a família no caminho correto, que é o caminho do Senhor. É o homem quem toma a iniciativa da reconciliação. Houve uma briga, deixa o sangue esfriar, né? Pensa, ora e tenta arrumar a situação. O homem tem que ter as iniciativas. Ele é o cabeça, ele é o líder. Deus nos fez assim, gente. Ser cabeça implica amor sacrificial. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ok. O que é amor sacrificial? Eu vou contar aqui a ilustração do reverendo Van Groningen, que é encontrada no excelente livro Família da Aliança, publicado pela nossa editora, tá? A editora Cultura Cristã. Lá no capítulo em que ele fala aos homens, ele conta uma história. Van Groningen é um pastor, né? Um pastor holandês, e ele estava fazendo um casamento, uma ocasião, e no casamento, os noivos ali na frente dele, e ele contou uma história verídica. Ele contou que uma família lá nos Estados Unidos foi visitar uma área de cachoeiras. E um dos filhos escorregou e caiu nas águas. E já estava sendo conduzido ali para as quedas d'água, né, para a cachoeira. A esposa era uma excelente nadadora. Ela tirou a sua jaqueta e pulou na água. E conseguiu pegar o filho. E com muita luta, você imagine águas muito turbulentas, né? Águas muito fortes. Com muita luta, ela conseguiu trazer o filho para a margem. Mas ela se desgastou e se esforçou tanto que ela já estava sem forças. E ela já começou a ser levada. O marido não era bom nadador, mas ele pensou, entre morrer a minha esposa e morrer eu, que seja eu. Ele tirou a jaqueta, pulou na água, conseguiu salvá-la, mas ele não conseguiu salvar-se a si mesmo. Foi uma clara demonstração de um marido salvando a vida da esposa, né, por amor à esposa. E aí, voltando para o casamento, o pastor perguntou para o noivo, você está em condições de fazer isso? De, se preciso, dar a tua vida por amor à tua esposa? Você está em condições disso? Porque, irmãos, às vezes esse texto é lido e ele parece um pouco difícil demais para as nossas irmãs, né? Algumas mulheres não crentes, né? As mulheres não crentes passam longe desse texto. Quando falam que a mulher tem que ser submissa, isso aqui é uma ofensa para algumas, né? E algumas irmãs cristãs acham que esse texto é muito pesado. Não é não, não é não. Esse texto é mais pesado para os homens, porque o texto diz que os homens devem, se preciso, morrer por suas esposas. E certa vez eu conheci uma senhora, uma esposa de um pastor, né, de mais idade,
que ela dizia o seguinte: que mulher não vai ter prazer em ser submissa a um homem que está disposto a dar a vida por amor a ela? A submissão fica bem mais fácil quando o marido é um líder que está disposto a dar a vida pela sua esposa, que ama de forma sacrificial. Há formas de amar, né, sacrificiais às vezes. O homem demonstra amor em carinho, atenção, em serviço, né? Tem muito homem que tem dificuldade de expressar em palavras o amor, mas ele trabalha, ele expressa isso em serviços, em elogios, em presentes. Então, o papel do homem é, de fato, fazer a sua esposa feliz, né? Obedecer a Cristo, andar com Cristo. Isso vai ser bênção para sua esposa e para sua família. Ora, além do homem no papel de cabeça, o homem também tem o papel de protetor, protegendo a família. Deixa eu me abrir tudo aqui. Protegendo a família, né? Eu falei no começo que Deus nos fez com uma estrutura física mais forte, não foi à toa, né? O homem deve, sim, proteger a sua esposa, proteger os seus filhos, né? O texto bíblico diz, deixa o homem pai e mãe, né? Então, ele protege a sua família quando ele deixa, não apenas fisicamente, a casa dos seus pais, como quando ele deixa emocionalmente, tá? O que eu quero dizer aqui? O texto bíblico fala, por isso deixará o homem pai e mãe, tá? Deixar aqui, o sentido mais óbvio, mais simples, é que você vai sair da casa dos teus pais e você vai arrumar um cantinho para você, uma casa para você, tá? Esse é o sentido mais claro. Mas há um sentido emocional também. Você tem que cortar o cordão umbilical, tá? Pastor, isso não é óbvio? Não para todo mundo. Eu conheci uma família de recém-casados, 2 jovens, né, recém-casados, que quando eles brigavam, o marido corria para a casa da mãe e o quartinho dele estava preparado para recebê-lo. Olha que vergonha, né? Esse marido não cortou o cordão umbilical, tá? Então, é deixar emocionalmente. Eu não quero dizer que ele vai se desligar emocionalmente, não é isso, né? Nós temos obrigações de honrar os nossos pais até que eles sejam levados ao Senhor, não é isso. Mas o ponto é deixar de depender dos pais. É você assumir que agora você é um novo núcleo, você é uma nova família. Agora você é o cabeça da casa, tá? E os pais que têm filhos casados, né, os sogros e sogras, têm que se policiar também, né? Porque essa mãe que estava com o quartinho pronto para receber o filho também estava errando. Uma mãe mais sábia não deixaria nem entrar no portão. Diria o seguinte, olha, você agora é marido, volte para a tua casa e resolva o teu problema. Não vai ficar aqui não. Perceberam? Hã? Então, há que se ter essa maturidade quando se entra num casamento. Você protege a sua família do ponto de vista da reputação, né? Você protege a reputação das famílias. Como é que é isso? Não, evitando a maledicência, né? Evitando a maledicência. Você ficar falando mal do pai, da mãe e dos irmãos da tua esposa. Né? Eu sei que no começo isso pode parecer piada, né? Todo mundo faz piada com sogro e com sogra, eu sei. Mas o crente não deve ser maledicente, né? E por mais que a esposa aceite na brincadeira as primeiras, no fundo se trata do pai e da mãe e dos irmãos dela, tá? Há que se ter respeito. Você protege a reputação. Você protege a reputação da sua esposa também, né? Provérbios 31 é o texto clássico da mulher virtuosa, né? E veja os versos que estão citados aí, 23. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Esse marido era estimado, era benquisto por causa da mulher. Verso 28. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa, seu marido a louva, dizendo, muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. A ideia aqui é que é uma mulher virtuosa,
mas mesmo que não seja uma mulher tão virtuosa, o marido deve proteger a reputação dela. Como? Não abrindo coisas da casa para outras pessoas. Então, esse marido não deve chegar no serviço e ficar falando da sua esposa, né, falando mal da sua esposa, ou abrindo coisas que são mais pessoais para outras pessoas. Ele deve preservar assuntos que são de casa em casa, né, e não ficar abrindo isso para fora. É proteger a reputação da sua família e da sua esposa em especial. Ainda o marido como protetor, ele deve proteger a casa de várias maneiras, né? Primeiro eu coloco aqui financeiramente, o marido deve ter um olho nesse cuidado, né, da questão financeira. Uma das maiores causas de divórcio ainda é a questão financeira, né? Às vezes um desemprego inesperado, uma situação difícil nos negócios, e se as pessoas não forem crentes e não tratarem isso com maturidade, isso pode dar divórcio. Isso dá divórcio muitas vezes, né? Situações financeiras difíceis. A Bíblia diz que nós não devemos ficar devendo a ninguém, né? É claro, você pode ter uma situação em que a tua empresa entrou numa bancarrota ou que você está desempregado. Não é nesse sentido, é no sentido de pessoas que podem pagar e não pagam, né? E eu dou alguns conselhos aqui, né, especialmente para novos casais, para procurar não se endividar, pagar as coisas à vista, fazer um planejamento da vida, né, financeira, orçamento, tomar cuidado com gastos desnecessários, lembrar-se de dízimos e ofertas, né, que é uma bênção diante de Deus. Deus nos abençoa, né, quando somos fiéis no sustento da sua casa, ter compromisso e gratidão para com Deus. Então, veja, são várias facetas em que o homem é protetor. O homem deve proteger também a sua família do ponto de vista da impureza, né? Como é que é isso? É o homem buscar a santificação. É o homem não dar nenhuma margem para o adultério, para a traição. Como é que ele faz isso? Cuidando dos olhos, cuidando dos pensamentos, né? Protegendo, santificando-se diante do Senhor. O adultério começa aos poucos. Lembra do que Jesus disse em Mateus 5, 27 e 28? Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, note, Jesus está mostrando que o adultério começa onde? Começa nos olhos. Então, qual deve ser a tua primeira, digamos, o teu primeiro local de guarda? Tem que ser os olhos, né? Cuidar dos olhos, cuidar da mente. Aquele que é casado, o marido, ele tem que ter agora uma vida mais sóbria, uma vida mais séria, né? Se na época da solteirice ele cumprimentava as mulheres abraçando todo mundo, beijando, como marido, ele vai ser mais sério agora, né? Ele vai ser mais sério nesse sentido. Pastor, mas isso é maldade nos olhos dos outros. Opa, a Bíblia diz que nós devemos nos afastar até de toda forma do mal, entendeu? Mesmo que você não tenha maldade nenhuma, você deve agir de uma forma que não leve os outros a pensar coisas que não deveriam. Nós devemos nos abster de toda forma de mal, até da forma do mal, não apenas do mal, tá? Então, há uma sobriedade diferente na vida de casado. Cuidado com amizades do sexo oposto, e aqui eu indico outro livro belíssimo, A Celebração do Matrimônio, da Edith Schaefer, a esposa do Francis Schaeffer. É um livro fininho, eu costumo dar para casais lerem. Há um capítulo nesse livro em que a dona Edith recebeu cartas de um leitor, que o leitor dizia o seguinte: Dona Edith, eu tenho uma amiga no trabalho que eu tenho muita simpatia e empatia com ela, de forma que quando eu saio do serviço, nós saímos juntos e vamos passeando e conversando muito sobre diversos temas, e a gente combina em muita coisa, e nós gastamos horas conversando depois do trabalho.
A senhora vê algum mal nisso? E a dona Edith fala, totalmente. Essas horas que você está gastando com essa colega de trabalho, você deveria estar gastando com a tua esposa. Você deveria estar construindo um relacionamento de afinidades com a tua esposa, não com essa mulher. Então você está no caminho de um adultério se você não abrir os olhos. Tá? Então saia disso. Tá? Então, meus irmãos, a nossa melhor amiga tem que ser quem? A nossa esposa. Né? É com ela que você vai passar o resto da tua vida. É com ela que você tem que construir afinidades e não se separar mentalmente, emocionalmente dela. Você tem que construir afinidades. Né? Quem tem filhos sabe que os filhos vão crescer e vão embora. E aí você vai ficar com a tua esposa. Você deve amar a tua esposa mais do que os teus filhos, tá? Porque você fez promessas diante do Senhor de ser fiel até a morte, não foi com relação aos filhos, foi com relação à tua esposa. Tá? Então ame a tua esposa, esposa, ame o teu marido. Vocês fizeram promessas diante do Senhor. E crie afinidades, né? Construam o casamento tijolo a tijolo, criando afinidades. 1 Coríntios 7, de 1 a 5, fala da vida de intimidade. Né? Eu não vou entrar nesse detalhe, nós temos várias faixas etárias aqui na nossa sala, mas basicamente, irmãos, é o seguinte, essa área da vida, ela tem que funcionar bem. Tá? Se ela não está funcionando bem, procure ajuda. Procure um médico, procure o pastor, procure orientação, porque essa área tem que funcionar bem, tá? A Igreja Católica entende que esse relacionamento é só para gerar filhos. Nós não entendemos assim. Nós entendemos que esse relacionamento é para a alegria do marido e da esposa, tá? Então, se ela não está indo bem esta área, procure ajuda. Procure médicos, procure o pastor, para que ela seja acertada. O marido agora como provedor. Ainda no texto em que nós lemos, de Efésios 5, 28 e 29, nós lemos lá. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Então, o marido é provedor em vários sentidos. Primeiro, ele é provedor material. Tá? Pastor, significa que a mulher não pode trabalhar? Não, ela pode trabalhar, é claro. Tá? Mas a função primeira da mulher, de acordo com a Bíblia, é ser auxiliadora e ser mãe. Tá? Então, entre carreira e maternidade, escolha a maternidade. Tá? As mulheres foram feitas com algo que o marido não pode fazer, que é gerar filhos e que é auxiliar o marido. Né? A mulher pode trabalhar. O texto da mulher virtuosa, Provérbios 31, mostra uma mulher, aliás, empreendedora. Né? Ela planta vinhas, dá tarefa às suas servas, é uma empreendedora. Tá? Agora, note que o teu trabalho, ele não prejudique a tua missão primeira, que é a missão de ser mãe e de ser auxiliadora. Se você consegue flexibilizar e cuidar dessas tarefas todas, amém, sem problema. Tá? Mas o ponto aqui é que Deus fez o homem com essa estrutura física para o trabalho mais grosso, tá? Especialmente no período bíblico. Né? Hoje os tempos mudaram e há trabalhos, né, que tanto mulher como homem podem executar. E exceção feita a um homem que está desempregado, né, que não tem culpa disso, ou que tem algum problema de saúde e não pode trabalhar, nós não deveríamos ter homens preguiçosos, né? Nós deveríamos ter homens que trabalham para valer, para que a sua família seja sustentada. Essa é a ideia, tá? Do homem como provedor material. Ele é provedor espiritual também. Nós já vimos lá na frente, lá atrás, na verdade, que o marido é o cabeça da sua casa. E ele é o provedor espiritual. Nós temos o belíssimo exemplo de Jó no começo do livro, vocês se lembram? Quando Jó acordava de madrugada e oferecia holocaustos em favor dos seus filhos, para o caso de, em pensamento, eles terem pecado contra Deus. Veja o zelo desse pai. É para o caso
de em pensamento eles terem pecado contra Deus. E Jó toda manhã oferecia sacrifícios pelos seus filhos. Como diz o ditado, pais de joelhos, filhos em pé. Pais de joelhos, filhos em pé. Tá? Então, o homem, o pai, ele deve se preocupar em ser provedor espiritual, em fazer culto doméstico, né? Isso está meio fora de moda nos nossos dias, mas aqueles que fazem sabem a bênção que é você todo dia reunir a sua família e ter ali 5, 10, 15, 20 minutos ao redor da Bíblia, todos os dias, né? Eu sei que muitas famílias não fazem porque não sabem como fazer ou porque a correria do dia a dia, mas olhe, é fácil, gente, não é difícil não. Pense no tempo que você gasta durante o dia com rede social, por exemplo, né? Abrindo o WhatsApp ou abrindo alguma rede social. Se você destinar aí 5, 10, 15 minutos do teu dia para isso, você consegue fazer. Eu tenho dado uma dica para o pessoal lá da igreja, que tem mais dificuldade com horários, que é a seguinte: observe qual é a refeição em que todo mundo está em casa. É no café da manhã? É no almoço? É no jantar? Tem uma refeição em que está todo mundo junto? Pois sim, faça como os puritanos. Tá? Terminou a refeição, o pai da família puxa a Bíblia, lê um texto da Bíblia, explica, todo mundo ora, ali na mesa mesmo, né? Com as panelas por aí, por ali ainda. E você faz isso todos os dias, entendeu? E se você habituar a tua casa nessa toada, né, nessa refeição, você puxa a Bíblia e você dirige ali um momento rápido, você vai perceber como a tua família vai ser beneficiada. É claro, eu sei que há irmãos que não fazem nas refeições, eu sei que há irmãos que programam um tempo diário para fazer isso. Ótimo, melhor ainda, né? Mas o importante é que você faça, encontre um dia, um horário no teu dia para que você consiga reunir a tua família e ler a palavra de Deus, orarem juntos. Isso é muito importante. Isso traz um fortalecimento espiritual muito importante. O pai, ou o homem, né, o marido, é o líder para levar a família na escola dominical, no culto ao Senhor, para guardar o dia do Senhor. Essa liderança espiritual tem que ser exercida, meus irmãos. Não deixe isso nas costas da tua esposa. Seja você o líder espiritual da tua casa. O homem é o responsável pelo crescimento espiritual de sua esposa e de seus filhos. Ué, não é o pastor que é responsável por isso? Não, é o marido. É o marido. Ele é o cabeça, né? Deus o colocou como cabeça. Ele é o responsável pelo pastoreio da esposa e dos filhos. Você deve estar se lembrando de um versículo que fala sobre aqueles que querem ser presbíteros. E uma das exigências é que eles pastoreiem bem primeiro a sua família, né? Que é o pequeno rebanho. Como é que alguém vai querer ser pastor, presbítero e pastor é a mesma coisa, tá, gente? Vai ser querer ser presbítero, pastor da igreja, quer pastorear um grande grupo, se ele não consegue pastorear o pequeno grupo, né? É por isso que os homens têm que pastorear as suas famílias, especialmente os oficiais, né? Os presbíteros, especialmente, pastor e presbítero. Muito bem. O que nós já vimos até agora? Nós vimos o homem como cabeça, o homem como protetor, o homem como provedor, e agora veremos o homem como pai. O homem como pai. Eu devo perguntar à senhora presidente da SAF quanto tempo a mais eu tenho? O senhor é quem manda, pastor. Fique à vontade. Ah, é? Ok. Muito bem, então vamos além. O homem como pai. Veja essa frase. Mães criam meninos, pais criam homens. Qual é o contexto dessa frase? O contexto é o seguinte: meninos têm que ter referenciais masculinos. Tá? Um menino que é criado com um pai distante, ele vai ter problemas. Ele pode até superar os problemas, é claro, né?
A história mostra grandes líderes que os pais morreram na infância, ok? São exceções, são casos extraordinários. Meninos têm que ter referenciais masculinos, tá? Você não pode ter pais ausentes, pais que não participam, porque os meninos, eles vão aprender a ser homens olhando para os seus pais, imitando os seus pais. É por isso que é tão necessário, né, a presença do pai numa família. Pastor, mas e se o pai morreu ou se o pai foi embora? Esse menino vai assumir um referencial masculino. Ele vai olhar para um tio e vai considerar o tio como referencial masculino, ou um professor da escola, ele vai eleger alguém, né? Mas o ideal é que seja o pai, ok? O ideal é que seja o pai. Aliás, deixe-me só abrir um parênteses aqui. É por isso que é tão importante, de vez em quando, você ter homens ensinando na escola dominical para crianças. Já percebeu como isso é raro? Você ter homens ensinando para crianças? Parece que existe uma lei, né? Que dar aula para criança tem que ser mulher. Não existe tal lei, ok? Não existe. Qual é o benefício de você ter homens também, né? Junto com as mulheres, ensinando na escola dominical? O benefício é o seguinte: por vezes, alguns garotos que vão nas nossas igrejas, em casa, só a mãe é crente, tá? Aí ele chega na igreja, só tem mulher ensinando. Aí ele pensa, evangelho é coisa de mulher. Eu não tenho homem ensinando. Percebe? Então, eu sempre incentivo os colegas pastores a terem mulheres ensinando na escola dominical, mas conseguir homens também, né? Para que você tenha ali nos professores referenciais masculinos, especialmente para os meninos olharem e verem homens de fé, homens ensinando a palavra de Deus. Isso é benéfico, isso é saudável. Vamos falar aqui do homem como pai. E eu coloco esse gráfico aqui de influência. Aqui em cima você tem a autoridade da força e aqui embaixo a autoridade da influência. E aqui uma escala da criança de 0 a 18 anos, né? Na verdade, entrando pela adolescência e chegando na juventude. Quanto menor a criança, mais o pai vai usar digamos, o argumento da força, né? A disciplina física. Criança, você vai me obedecer porque você é meu pai, ponto final. Aliás, porque você é meu filho e ponto final. Se não obedecer, vai ser disciplinado, tá? Agora, na medida em que essa criança vai crescendo, a autoridade da força vai caindo e a autoridade da influência vai crescendo também. Vamos imaginar aqui aos 15 anos. Não é normal você disciplinar o filho fisicamente aos 15 anos, né? Talvez aos 15 anos o teu filho já esteja maior do que você, aliás. Vai ser meio difícil, tá? Mas, até os 15 anos de idade, você deve ter estabelecido no coração desse menino um exemplo de pai tão bem feito que esse menino vai te respeitar, né? Ele vai te obedecer pela influência. Ele até sabe que na base da força ele venceria de você, mas vai pesar a influência, tá? Vai pesar a influência. Então, na medida em que a criança cresce, você vai usando muito mais uma influência da palavra de Deus, de Cristo na tua vida e muito menos a autoridade da força. Alguns exemplos nesse sentido, né? Veja, abra aí a tua Bíblia em Deuteronômio 6, de 4 a 6. Deuteronômio 6, de 4 a 6. Deuteronômio 6. Diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tá? Então, aqui é Deus dizendo ao povo: vocês têm um Deus, verso 4, e vocês devem amar este Deus com intensidade, todo o teu coração, toda a tua força e toda a tua alma.
E estas palavras estarão no teu coração, tá? Então, antes de você inculcar essas palavras no teu filho, que é o que vem na sequência, essas palavras têm que estar muito firmes onde? No teu coração. Você não pode dar algo que você não tem. Você não pode ensinar o teu filho a amar a Deus se você não ama a Deus. Então, essas palavras que você vai inculcar na cabeça da criança, elas têm que estar primeiro onde? No teu coração, tá? Porque senão você vai ser um hipócrita, ensinando coisas que você não crê, ensinando afetos que você não tem, tá? Então, quanto mais idade, mais seu filho deve saber do seu amor para com ele e do seu cuidado. E mais o teu filho, eu acrescentaria aqui, deve ver o teu amor para com o teu Deus, o afeto que você tem para com Deus. E aí nós temos o exemplo de Abraão, né? Eu vou passar meio rápido aqui, mas eu vou falar de tudo. Abraão, Deus disse a Abraão para ele circuncidar todos os seus descendentes e todos os nascidos na sua casa, todos os homens, todos os homens. A circuncisão, vocês sabem, era uma cirurgia feita no membro reprodutor masculino sem anestesia. Quantos homens eram? Gênesis 14, 14. Veja lá. Gênesis 14, 14. Note lá. Ouvindo Abraão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos na sua casa, e os perseguiu até Dan. Observe, 318 era a seleção, era a tropa de elite, né? Era muito mais, né? Aqui ele fez uma escolha, era muito mais homens que tinham lá. Estes homens foram de bom grado fazer essa cirurgia sem anestesia? Como é que era essa cirurgia? Gênesis 34, 24 e 25. O que nós lemos lá? Só como exemplo. Gênesis 34, 24. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da cidade. É o terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor. Paremos aqui. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor. Era sem cirurgia. No terceiro dia, era quando a dor estava mais forte. Quantos anos Abraão tinha quando enfileirou todos esses homens para fazer a circuncisão? 17, 24. Tinha Abraão 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Qual é o meu argumento aqui, meus irmãos? Abraão recebeu a ordem de Deus, enfileirou os mais de 300 homens que moravam com ele e circuncidou a todos eles. Abraão era um idoso, ele tinha 99 anos de idade. Se dois homens ali, talvez até um, resistissem, ele não conseguiria. Mas observe a autoridade deste homem, a autoridade de influência. Nenhum homem se recusou a passar por este rito dolorido. Percebem a força da influência que um pai deve imprimir na mente do filho? E Abraão e Isaac? Abraão, quando nasceu, quando Isaac era um adolescente, né, porque o texto fala de Isaac como um moço, devia ser um adolescente. Abraão tinha mais de 100 anos. E Abraão amarrou a Isaac, e Isaac se submeteu. Você se lembra da história? Se Isaac não quisesse se deixar amarrar, Abraão estaria correndo até hoje atrás de Isaac. Mas por que Isaac se submeteu? Porque Abraão era o seu pai e Abraão tinha influência sobre o seu filho. Os irmãos estão percebendo? Aqui falamos do homem como pai na influência. Agora o homem como pai no ensino. O nosso texto de Deuteronômio 6, de 7 a 9, ele aborda a questão do ensino também. Diz lá, de 7 a 9. Estas, ou 6, né, estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração. Que palavras?
Você tem um Deus e você deve amá-lo com total intensidade, de todo o coração, de toda a força e de toda a alma. Pois estas palavras devem estar no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, note, não significa que você vai passar o dia inteiro recitando o versículo no ouvido do seu filho. Não é essa a ideia. A ideia é de uma educação integral, né? E desde que a criança acorda até quando ela for dormir, ela tem que ouvir que ela tem um Deus e que esse Deus deve ser amado intensamente. Como? Não precisa ser com essas palavras literais, mas você vai gerar aplicações que vão mostrar para esta criança que ela não deve ser uma idólatra, que ela não deve idolatrar brinquedos, que ela não deve idolatrar dinheiro, que a coisa mais importante na vida dela não são essas coisas, é Deus a coisa mais importante da vida dela. E isso nos remete, então, ao ensino integral, ao acordar, ao levantar, ao deitar, andando pelo caminho. Como é que isso é na prática? Ora, você pode ensinar as crianças, por exemplo, quando ela briga por um brinquedo, digamos que é uma briga entre irmãos e a causa da briga é um brinquedo. Você tem uma bela chance de ensinar ali conceitos como compartilhar, né? Ter misericórdia do irmão, dar a vez ao próximo, amar o próximo. Você pode mostrar que você tem um Deus que ensina essas coisas ali na prática. Ou então na perda de um bem. Né? Há um livro muito precioso que é o livro Pastoreando o Coração da Criança. Tá? Talvez seja em português o melhor livro que nós temos para a educação de filhos. Tá? Pastoreando o Coração da Criança. Se eu não me engano, o autor é o Ted Tripp. Ok? E nesse livro ele conta que alguns pais ficam mais nervosos com o filho quando ele quebra um vaso do que quando conta uma mentira. Vocês percebem que há algo estranho nisso? Você ficar mais irado com o teu filho quando ele quebra um vaso do que quando ele conta uma mentira? Onde é que está o erro aí? O erro é você considerar que o dano de um vaso é maior do que um dano moral. Ora, o dano de um vaso é financeiro apenas. Você compra outro vaso. Agora, um filho mentiroso, como é que você vai consertar um filho mentiroso? Então, pecar contra Deus é mais grave do que pecar contra, digamos, as coisas que você tem na sua casa. Tá? Então, você ensina isso na prática. Na busca de uma profissão, por exemplo, tá? Você não tem que forçar o teu filho a buscar uma profissão que dê mais dinheiro para ele. Você tem que ver qual é a vocação, qual é o dom que Deus colocou no coração do teu filho. Se o teu filho quer ser professor, médico, se ele quer trabalhar, né, no campo, ora, você vai ensinar valores eternos na busca de uma profissão também. Nas questões de sexualidade, né, o nosso mundo está totalmente distorcido nessa área, e você vai ensinar a criança a ser fiel a Deus nesta área. Nas questões de vida ou morte também, né, fazendo com que a criança entenda que nós somos finitos e de que existe um fim nesta vida. Então, em todos os momentos da vida do filho, você ensinar justamente a palavra de Deus. O verso 8 fala, também tu as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Os judeus fundamentalistas seguem isso literalmente. Né? Eles colocam umas caixinhas na testa e dentro da caixinha tem esse versículo, né, o Shema, ouve, pois, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Tá? E eles colocam essas caixinhas também amarrados no pulso. Tá? O ensino não é esse, gente. O ensino, quando a palavra de Deus nos fala que nós devemos ter a lei de Deus como sinal na mão e por frontal entre os olhos, é mais o sentido de que tudo que nós fazemos, as nossas mãos devem seguir a lei de Deus. E tudo que nós vemos
deve seguir a lei de Deus, tá? É a lei de Deus quem comanda tudo que nós fazemos e tudo que nós vemos. A minha visão de mundo, né? O que nós chamamos de cosmovisão, é a visão bíblica. Nos umbrais e nas portas, diz o verso 9, é na minha casa, é no meu lar. Os judeus ortodoxos, e até os não tão ortodoxos, eles colocam umas caixinhas e grudam nos batentes das portas, né? Como que cumprindo esse trecho da lei. Não é isso. É você deixar bem claro que dentro da tua casa, quem manda é a lei de Deus. Essa é a ideia do texto, tá? O homem como pai, na questão da presença, né? Nós já lemos esses versículos. O pai está presente na educação do seu filho, andando, assentado em tua casa, andando pelo caminho ao deitar-te, ao levantar-te. O que o seu filho vê na televisão, você tem que ter acesso. O que o seu filho vê na internet, você tem que ter acesso. Quem são os seus colegas de classe? Onde o seu filho passa a maior parte do seu tempo? Né? Muito cuidado, gente, com o celular na mão de criança e de adolescente, né? Hoje você tem alguns programas que controlam o conteúdo do que as crianças estão vendo, né? Eu tenho 3 filhos aqui em casa e com a pandemia, cada um num computador, né, para ter as aulas, né? São 3 crianças, mas eu coloquei um programa que eu sei tudo que eles estão fazendo. Todas as buscas do Google eu tenho controle, né? Todos os sites. Então, hoje em dia, você tem tecnologia para cuidar dessa área, e é necessário, né? A internet oferece perigos muito grandes. E o homem como pai na questão da disciplina. A Bíblia nos ensina a disciplina verbal e a disciplina física, tá? A disciplina verbal é quando a palavra de Deus diz que nós devemos criar os filhos na instrução, na admoestação do Senhor. Então, nós falamos, nós usamos palavras. Mas, alguns casos, você vai ter que usar a disciplina física, né? O que a Bíblia chama de vara, tá? Que pode ser uma vara, como pode ser um chinelo, como pode ser uma cinta, tá? Então, veja, há pessoas que são dóceis. Eu tenho uma prima aqui em São Paulo, que vocês conhecem, e a mãe dela, acho que está aqui na sala, que ela nunca apanhou. Nunca apanhou. Este que vos fala apanhou muito, muito. E graças a Deus por cada cintada, né? Porque eu virei gente. Então, os pais zelosos têm que disciplinar os seus filhos. Porque há alguns de nós que têm um espírito mais rebelde que só vamos entender na disciplina física, tá? E como diz o ditado, é apanhar amorosamente dos pais para não ter que apanhar depois da polícia, tá? É de fato corrigir os filhos enquanto eles estão em casa. Vários textos mostram que Deus disciplina o filho a quem ama. E o homem na igreja, e aqui nós vamos encerrar. E o homem na igreja é um slide só e vocês vão entender por quê. Porque é a continuação do homem como cabeça, protetor, né? Provedor. Tudo isso, se ele for essas coisas em casa, na igreja, é só um passo a mais. Nós já vimos que as nossas igrejas têm mais mulheres do que homens. Na Bíblia, a liderança é basicamente masculina. Você tem textos mostrando que os oficiais devem ser homens, né? Textos mostrando que aquele homem que almeja o episcopado, excelente obra almeja, e textos mostrando que o homem deve ser líder em casa e líder na igreja. Ele deve ser exemplo em casa e exemplo na igreja. 1 Timóteo 3 é o último texto que vamos ler. Do verso 1 ao 13 diz assim: Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, porém, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Verso 4, veja, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito novo na fé, para não suceder que não se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo,
Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Até aqui. O verso 12, na verdade. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, da mesma forma como foi dito aos presbíteros. Ele deve ser um ensinador em casa e um ensinador na igreja. E há necessidade de liderança masculina na escola dominical, como eu falei, e há a oportunidade de AUPH, né? A AUPH, a União Presbiteriana de Homens, é uma sociedade da nossa igreja que agrupa os homens para trabalharem, né? Então, é uma sociedade muito útil. A maioria das igrejas tem a UPH e é uma sociedade muito interessante para os homens juntos fazerem trabalhos que beneficiam a igreja do Senhor. Então, é isso, meus irmãos. Nós vimos nesta tarde que Deus colocou o homem como cabeça, como protetor, como provedor, como pai, né, como marido. E quando os homens acordam, e quando os homens assumem essa liderança, as irmãs são beneficiadas, os filhos são beneficiados, os filhos crescem com um referencial masculino, os garotos vão crescer olhando, eu quero ser como meu pai. E as meninas vão crescer pensando, eu quero um marido que seja como meu pai. É benefício para todo lado. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos levante como líderes das nossas famílias, porque aí está a bênção do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Esse aí que apanhava é porque só queria estar na rua 7. Cala a boca. Muito obrigado, pastor, reverendo Ageu. Na sua fala, o senhor já deixa claro os reais motivos, né, que nós decidimos fazer esse momento. É porque nós amamos esses homens e o desejo do nosso coração é que eles sejam instruídos pelo Senhor. E é através da palavra do Senhor é que nós podemos alcançar essa bênção. Eu gostaria de, nesse momento, pedir o nosso conselheiro, presbítero Almir, ele está, para que encerre esse momento com uma oração. Estou sim, eu sou. Papai vai fazer oração. Muito bem. Vamos orar. Santo bendito Deus, Pai de glória, Senhor e Salvador nosso, louvado seja o teu nome. Louvamos pela instrução da tua palavra, louvamos, ó Pai, porque, de fato, é um manancial de sabedoria que conduz as nossas vidas em todas as áreas. E agora, de maneira especial, agradecemos por aquilo que ela tem de precioso para a orientação dos homens, quer na sociedade, na igreja, na família. Pai Santo, tem misericórdia de nossas vidas. Como teu servo colocou, que tarefa difícil, ó Pai. Como no caso de amar a esposa e se entregar por ela, são várias considerações da tua palavra que mostra que não é uma tarefa simples. Por isso, rogamos do Senhor que pelo teu Espírito possamos ser conduzidos de forma tal que sejamos um homem segundo a tua palavra determina. Tem misericórdia dos nossos lares, ó Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, para que as nossas esposas, os nossos filhos e as nossas igrejas possam ter homens que conduzem as suas vidas conforme a orientação da tua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigada a todos. Eu não consegui falar o nome de todos, desejando as boas-vindas, mas o desejo do nosso coração é que Deus abençoe e aplique essa palavra, esses estudos
que nós recebemos nessa tarde, aplique na nossa vida, no nosso coração e nos capacite a agirmos conforme a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Foi uma alegria. Fala aí. Tá doido para falar. Olha aí, a Nogueirada aí. Beijo, Juninho. Até mais, filho. E aí, Um abraço moço? na Bíblia, Júnior, na Bíblia e nas crianças. Arei, Tinalda. Beijo. Cadê Inalda? E Deixa aqui. eu ver. Deixa eu procurar a Inalda. Olha a Inalda! E paz, meu amigo, um abraço para você. Obrigado, viu? Oi, tio. Olha aí. Oi, Não. meu irmão. Oi, minha Oi, cunhada. Oi, Eita. tio. Oi, Paulo. Você tá Cadê? grande, rapaz. Dando saudade do papai. Quem é? É o Paulo. É o Paulo. É o Cadê o Paulo? Paulo. Ah, tá aí. Fala, Enizão. Cadê o Eni? Tá aqui, ó. Ah, é. Tudo bom? Tá, e tu, tá bem? Bem. Um abraço aí a Pronto, todo tá bem? mundo, viu? Olha a Mili. Queria estar aqui Tá aí, também. ó. Ei, Paulinho. Nenê. Ei. Oi, Mirtinha, tá tudo bem? Oi, Enizinho. Tá bom, meu filho? Tá boa? Ele foi. Tudo bem? Nenê.